Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos. E vamos ler o capítulo 12, do versículo 13 até o versículo de número 17. Amém? Vamos lá. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário, que era moeda romana na época, né? Que eu veja. Eles lhe trouxeram. Perguntou-lhe: De quem é essa efígie? Inscrição. Responderam: De César. Disse-lhe então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Que Deus graciosamente nos abençoe nesta noite no que lemos na sua santa e bendita palavra. Agora a senhora vai fazer uma oração, né? Pedir que Deus fale o seu coração, porque eu já disse aqui, confesso, que nenhum pregador tem condições de falar o seu coração. Fala os seus ouvidos. Daí para frente é uma obra exclusiva da graça de Deus. Hoje eu coloquei um quadro nas redes sociais, hoje à tardinha, com esses dizeres, né? O pregador só tem a capacidade de falar os seus ouvidos. Daí para frente é uma obra exclusiva da graça de Deus. Então é pertinente que a gente, quando for para o culto, venha para o culto, a gente faça uma oração pedindo que Deus tenha piedade de nós, nos abençoe, né? E nos fale o coração. Porque, queridos, a voz do Senhor é uma voz poderosa e cheia de majestade. E quando Deus fala, a alma se alegra. Não é verdade? A gente revive, a gente se renova. Então é imprescindível que nós ouçamos a voz de Deus. E um lugar mais apropriado de Deus falar, onde Ele se faz presente, que é todas as vezes que nós nos reunimos em nome de Jesus para a celebração, Deus se instala em nosso meio, e não é só para assistir a gente, é para ministrar as nossas almas, receber o nosso culto. É muito importante, irmãos, é isso que eu vou falar daqui a pouco aos irmãos: dai a Deus o que é de Deus. Então vamos orar agora, pedir que Deus tenha piedade de nós, nos ajude e nos fale o coração em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos manifestar a nossa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, ó Deus, te agradecer por esta noite, por estarmos aqui no santuário, diante de tua augusta presença, para celebrar o Senhor, para oferecer o culto que lhe é devido. Aceite, Senhor, a nossa adoração nesta noite, graças à mediação de nosso Senhor Jesus Cristo, que seja agradável ao Senhor, que o Senhor, em contrapartida, por graça e misericórdia, ministre nossas almas que tanto carecem de Ti. Abençoa a Tua igreja nesta noite, abençoa as nossas famílias, aqueles que não puderam vir à Tua casa por razões justificáveis diante de Ti. Tenha piedade deles, traz-os na próxima oportunidade que nós nos reunimos para adorar o Senhor na beleza de Sua santidade. Abençoe todos quantos se encontram aqui nesta noite. Não leve em consideração os nossos pecados, as nossas falhas, porque nós precisamos e dependemos totalmente de Ti, como nós cantamos, declaramos nesta noite. Abençoe-nos, fala-nos ao coração, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você ler os evangelhos e prestar atenção um pouquinho,
Você vai observar que esse assunto que nós lemos e vamos tratar nesta noite, ele faz parte daquele momento da última semana de Jesus aqui, antes da sua morte na cruz do Calvário. Se você puxar um pouquinho a Bíblia, alguma página atrás, no texto que nós lemos, você vai ver que Jesus entra na cidade de Jerusalém, é ovacionado pelos presentes, inclusive pelas criancinhas. Ele trata com a questão da figueira que não tinha fruto, a palavra pesadíssima, quando ele amaldiçoa aquela figueira. Ele entra no santuário, faz uma purificação simbólica, e também, no momento, exigia aquela purificação. O santuário tinha se transformado, no segundo o texto sagrado, num covil de salteadores, misericórdia. Quer dizer, estava dominado do espírito, de comércio, de ganância, de usura, e ganhar dinheiro com as coisas sagradas. E o Senhor fica irado e faz uma purificação. Depois, irmãos, a autoridade de Jesus é questionada em relação ao batismo. Ele profere uma parábola duríssima, que é a dos lavradores maus. E nessa parábola ele fala juízo sobre a vida da nação de Israel. Eles entendem isso e agora começam a armar algumas questões para levar Jesus a um deslize, alguma coisa que viesse a ferir as autoridades da época e aí precipitar a sua prisão e, quem sabe, a sua morte, sem ser a morte prevista no programa Redentor. Então, eu queria, nessa noite, falar sobre essa questão, que justamente, observa aqui, as autoridades, olha o versículo 13, enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos. O fariseu é aquele grupo radical, ortodoxo do judaísmo, e os herodianos eram um segmento político, eram os adeptos de Herodes. Era o partido do rei Herodes, os herodianos. E a gente precisa entender que, na época, Israel estava sob o controle do Império Romano. Os estudiosos dizem que a Judéia, que é uma parte da Palestina, Judéia, Samaria e Galiléia, era a parte mais difícil de ser administrada pelo Império Romano. Era um lugar de ebulição política, de revolta. Tinha diversos grupos de Israel que não aceitavam, por hipótese nenhuma, o domínio do Império Romano. E eles se opunham era um estupim, digamos, era um negócio ali que poderia a qualquer momento explodir. Então, a pergunta que eles fizeram a Jesus é uma pergunta muito, que nós chamamos capciosa, sutil. Por quê? Porque ia levá-lo a uma decisão, responder sim ou não. Se ele dissesse qual era a pergunta? É lícito, a gente pagar tributo a César ou não? Pronto, essa foi a questão. Se Jesus dissesse que sim, iria criar um problema com os patriotas judeus, porque eles iriam ficar revoltados mais com Jesus Cristo, ia considerá-lo traidor e assim por diante. Se ele dissesse não, já estava incorrendo na ira do Império Romano. Jesus era um líder, tinha muitos seguidores, a sua figura extraordinária tinha se projetado naquelas terras, durante 3 anos, e a questão era muito complicada. O Senhor Jesus Cristo, sabiamente, ele pede uma moeda que circulava na época. E apresentaram um denário. Noutra versão, no outro texto, falam um dinheiro. É um denário, que era uma moeda romana, e correspondia a um dia do trabalho de uma pessoa, de um trabalhador comum. Um denário. E ele pergunta, olha, o que é que está aqui nessa figura, nessa moeda? Aí eles disseram, é a efígie de César. Aí ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
E os seus adversários calaram-se, porque estavam ali diante do Senhor, né? E o Senhor sabiamente sai daquela armadilha e traz uma lição extraordinária. E poderíamos ir em duas direções. Como eu estava pensando, tá, só dar uma pincelada, o nosso Brasil, ele é o 10º país que tem a carga maior tributária do mundo. Eu vi hoje na internet, e dentre os 30 países que mais pesam para os seus habitantes, o Brasil é o 14º, e considerando que o povo não usufrui das benesses, em linhas gerais, porque o país que tem mais carga tributária é a Dinamarca, se não me falha a memória, seguido da Finlândia. Só que lá é revertido em benefício das pessoas. Então, a questão de saúde, segurança e educação é de primeiríssima qualidade, todo mundo usufrui num custo bem pequenininho. Aqui a gente paga um horror de tributo aos cofres públicos e usufruímos muito pouco das benesses do Estado. Eu cheguei até a preparar um quadro nas redes sociais, mas eu vou pensar direitinho. E esse quadro diz o seguinte, porque lá no hino nacional diz assim: do filho deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. Eu estou dizendo lá que a pátria amada não é tão gentil para com os seus filhos, por causa dos descalabros que já vem aí desde que esse Brasil tornou-se república. É muito tempo, o negócio não é de hoje não é do atual governo, já vem aí pesando, mas não é isso que eu vou falar, não, apenas eu queria, porque o texto diz: dai a César o que é de César, e a gente agora tem a obrigação de ser pessoas como crentes, bons cidadãos, exercer a cidadania com cuidado, com respeito, respeitando as autoridades constituídas e pagar a César o que é devido a César, né? Os irmãos sabem que imposto é compulsório, e a gente, é só olhar, tudo que a gente consome, a gente paga imposto, mas não é essa a questão. A minha questão aqui, irmão, nessa noite, é só: o que é de Deus deve ser dado a Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Evidentemente que o texto não diz aqui o que é de Deus. Diz mais o que é de César, que ele mostrou a moeda, que é o imposto, o tributo, que era obrigatório e deveria ser obedecido. A autoridade constituída por Deus, mesmo sendo autoridade romana. Mas o que é de Deus, o texto não diz, mas você pode, olhando as Escrituras, especialmente do Novo Testamento, identificar algumas coisas que são devidas a Deus. Nessa relação nossa. Aí eu que queria compartilhar com você nesta noite. A primeira coisa, amados, é o que é de Deus, o que deve ser direcionado a Deus. Eu estava pensando, tinha colocado, depois eu disse, eu vou primeiro colocar essa questão da fé. A Bíblia diz, queridos, que a fé, ela foi dada uma vez por todas aos santos. Porque eu pensei, a questão do direcionamento da fé em Deus, Olha, Deus, ele determinou que a fé fosse um instrumento através da qual você recebesse as bênçãos dos céus. Amém? É através da fé. Eu coloquei um quadro nas redes sociais que eu vivi muito tempo pelas circunstâncias e pelas emoções. Pensa que vida difícil? Porque eu nunca consegui uma estabilidade na vida espiritual. Hoje estava pegando fogo, no dia seguinte estava na geladeira. Nunca consegui um equilíbrio, e passaram-se anos, queridos, porque eu não aprendi a viver pela fé. Mas pela graça de Deus, eu consegui descobrir aquilo que a Bíblia já revela há muitos séculos atrás: o justo, pela sua fé, viverá. Então, queridos, a Bíblia é bem clara em apresentar Deus como objeto que a nossa fé deve ser direcionada e canalizada. Lá em João capítulo 14, versículo 1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, não é isso?
credes em Deus e crede também em mim. Então, se você quiser uma vida querida, abundante, uma vida poderosa, uma vida cristã abundante, você tem que aprender a viver pela fé. Crê em Deus, também crê em nosso Senhor Jesus Cristo, porque Cristo é Deus. Olhe, o escritor aos Hebreus diz que ele dá um conceito de fé. Ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Isso é Hebreus capítulo 11, versículo 1. No versículo 6 ele diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Querido, se você está vivendo pelas circunstâncias, você está numa situação difícil. Você não vai conseguir vitória. Você tem que aprender a viver pela fé. Amém? Tem que aprender a confiar no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Precisamos, irmão, redescobrir ou descobrir a viver pela fé. A viver pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Lá no livro de Crônica, na experiência do rei Josafá, nós encontramos uma palavra muito parecida que diz o seguinte: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, Yahvé aqui, vosso Deus, e estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. Olha, a Bíblia diz que Jesus veio para os judeus e os judeus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Paulo proclamou a plenos pulmões o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque nele, disse no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. O justo, pela sua fé, viverá. Vamos aprender, queridos, porque a fé nos dá uma estabilidade espiritual, independente de circunstâncias. Lembrem-se que Jesus estava chegando no barco, o barco estava lá no mar da Galileia, ele vinha andando sobre as ondas do mar. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu volte ao teu encontro. Jesus disse: vem, Pedro. Aí Pedro, que cria coragem, desce do barco, põe o seu pé na água, aí percebe que não afunda, dá outra passada, e ele vai caminhando, olhando para Jesus Cristo e vencendo a própria natureza. Amém? Mas o texto diz que Pedro começa a olhar de Jesus Cristo e começa a observar na força do vento e as ondas bravias do mar da Galileia. E começa a afundar. Mas Pedro era crente. E para crente o negócio é diferente. E ele fez uma oração com 3 palavras: Senhor, salva-me. E o Senhor estende a sua mão de segura e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Queridos, enquanto nós confiamos no Senhor, nós somos vitoriosos, louvado seja Deus por isso. Pode ser a tempestade que se apresentar diante de nós, que nós enfrentamos, no barco está o Senhor da glória. Então creia. E Jesus disse isso a um homem que estava com a filha doente, às portas da morte. E chegou a notícia: a tua filha morreu, não incomode mais o mestre. O Senhor disse: não temas, crê somente. Ele acreditou e
recebeu a sua filha de volta da morte. Louvado seja Deus por isso. Então vamos aprender, queridos, a viver pela fé. Amém? O justo, pela sua fé, viverá. Essa fé é devida a Deus. Ela precisa ser canalizada, direcionada para Deus, para nosso Senhor Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você começar a ver pelas circunstâncias, você está indo de encontro à palavra de Deus. Porque Paulo diz, nós vivemos por fé e não por vista. Não precisa você experimentar para crer, queridos. É o contrário, você crê para experimentar. Essa é a dificuldade nossa. Porque nós somos muito assim, nós brasileiros somos muito sensíveis, emotivos, a gente quer experimentar, a gente quer sentir. Eu era assim, queridos, o culto para mim só era bom quando eu sentia a presença de Deus. Quando eu não sentia, Queridos, a Bíblia diz que todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar o Senhor em nome de Jesus, Ele se faz presente em nosso meio. Então não é questão de sentir, é de acreditar, da fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra. Eu preciso apenas crer e adorar, que Deus está presente, louvado seja Deus por isso. Amém? Mas a segunda coisa, irmãos, a Deus é devido o maior de todos os sentimentos. Qual é? Qual é o maior de todos os sentimentos? Falem. O amor. Olha, queridos, muita gente concebe Deus apenas como uma força, uma energia, que você se liga pela fé e você recebe as benesses dos céus. Não é bem assim, queridos. Nós não questionamos que o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, é o Deus Todo-Poderoso. E quando nós cremos, nós somos abençoados por Ele. Mas essa não é a questão maior. A questão maior é que você está se relacionando com Deus, que é um ser pessoal, que tem inteligência, vontade e emoções. Um Deus que ama e quer a contrapartida. A Ele é devido o maior dos sentimentos. Dai a Deus o que é de Deus. O texto sagrado diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Vede com grande amor, diz a Bíblia, lá em São João, a carta de Paulo de São João, capítulo 3, nos tem concedido o Pai de sermos chamados filhos de Deus. Deus resolveu graciosamente, como ser pessoal que tem amor pleno, absoluto e perfeito, olhar para você e amar você de uma maneira especial. De todas essas pessoas no universo, mais de 6 bilhões, você é uma pessoa especial, você é objeto do amor de Deus. E não é porque o teu Deus amou o mundo, mas lá em Apocalipse diz Deus ama. O próprio Pai vos ama. É presente o tempo do verbo. Então Deus te ama, querido, mas Ele espera de você uma contrapartida, que você o ame também. Um dia Ele encurralou um dos seus apóstolos e perguntou 3 vezes, Pedro, tu me amas? 3 vezes. Eu te amo. Pedro, tu me amas? Na 3ª vez Pedro não aguentou, se debulhou em lágrimas. E o Senhor ministrou o seu coração, o restaurou, porque ele tinha negado Jesus Cristo vergonhosamente 3 vezes, há um pouco de tempo atrás. Querido, o salmista abre o Salmo 18 dizendo assim, ama o Senhor. Salmo 116 ele disse, ama o Senhor porque Ele ouviu o meu clamor. Jesus, quando sintetizou o decálogo, sintetizou apenas 2 mandamentos. Primeiro, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ao próximo como a ti mesmo. Então, querido, você está se relacionando com uma pessoa, um ser pessoal. E o amor é devido a Deus.
Quando você ama o dinheiro mais do que a Deus, você está fazendo uma idolatria, está levantando um ídolo no seu coração. Quando você ama quem quer que seja, a mulher, o filho, o negócio, o emprego, os relacionamentos mais do que a Deus, você está levantando um ídolo no seu coração. E Deus não aceita isso não, querido. A prioridade é dele. Amém? Pois é. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo entendimento, de todo o teu coração. Veja a intensidade. E a gente, irmãos, se observa-se a falta de amor da igreja pelo seu Senhor, que é grave, o nosso interesse pelas coisas espirituais. Essa é a verdade. A igreja de Éfeso, aquela igreja poderosa lá na Ásia Menor, foi objeto de 2 cartas que Jesus mandou para ela, uma através de Paulo e outra através, o próprio Jesus mandou que João escrevesse, ele ditando a carta, e ele elogia muito a igreja, era sadia na doutrina, tinha uma igreja que era sadia na disciplina, uma série de coisas, mas tinha algo que Deus não tolerou naquela igreja. Qual foi? É que perdeste o teu primeiro amor. Ou seja, Jesus não era mais prioridade na vida da igreja. E nós estamos pecando nisso, viu, irmão? Eu sei, porque eu vejo. Eu luto comigo mesmo para Jesus me ajude, para que eu não perca essa visão gloriosa do Senhor, do seu reino, vivendo de qualquer jeito, na escala de valores da vida da gente. Jesus está lá no último lugar, para desgraça e tristeza e juízo nosso, porque um dia Deus vai chamar a responsabilidade da igreja, fique certo disso. Eu te amarei ao Senhor, fortaleza minha, disse Davi. Amo ao Senhor, disse ele, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Que você possa ter este amor desinteressado pelo seu Senhor. Que Jesus seja prioridade na sua vida. Amém, queridos? Prioridade absoluta, number one. E olha, não foi eu que estou dizendo, não. Ele disse, quem amar mais a mulher, filho, não é digno de mim. Então veja lá como é que nós estamos dando a Deus aquilo que é de Deus, porque o amor é devido a Ele. Muito bem, vamos adiante. É devido a Deus o culto. Está me ouvindo? O culto. Eu não sei se os irmãos já leram a carta aos Romanos. Não vou perguntar aqui quem leu, eu não vou perguntar, mas com certeza a maioria deve ter lido a carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 1 da carta aos Romanos, há uma revelação de um juízo tremendo de Deus sobre a humanidade, que foi criada à imagem e semelhança dele, sabendo que através da revelação geral da natureza, Deus se revela ao homem, o seu poder, a sua existência, a sua deidade, e o homem não tributa a Deus a honra e a glória que lhes são devidas, ou melhor, não cultuam a Deus, cultuam o objeto, a criatura, no lugar do Criador. Aí Deus entregou o homem à perversão sexual, querido. A perversão sexual é resultado da falta de adoração do homem a Deus. Porque a Ele é devido o culto. Este é o momento mais sagrado na vida da igreja, quando nós nos reunimos para celebrar ao Senhor. Aí o crente chega atrasado,
falta por qualquer motivo, arranja justificativas que não são justificativas diante de Deus, se porta irreverentemente dentro da igreja, não se concentra no culto, aí depois quer ser abençoado por Deus. Quem foi que disse que Deus abençoa a gente dessa natureza? Queridos, o culto é um conjunto de coisas. O culto protestante tem oração, tem louvor, tem leitura, exposição da palavra e tem ofertório também. Isso faz parte do culto que nós celebramos ao Senhor. Você não tem o direito, nem eu, nem ninguém, de seccionar a parte do culto. O culto é isso aqui, a adoração é só eu cantar louvor. Não! Nós iniciamos um culto invocando o nome do Senhor nosso Deus e terminamos com a bênção ministrada e impetrada sobre a igreja do Senhor. O culto é devido a Deus, irmãos. E às vezes a gente falta o culto, qualquer coisa, digo, meu Deus do céu, onde é que está a cabeça desse povo? Que falta de amor ao Senhor, de zelo, de cuidado. Querido, Jesus chegou no santuário uma vez, fez uma chibata e meteu, no texto não diz que ele deu uma lapada em alguém, mas eu acho que ele até deu, e bem empregado. Porque estavam fazendo na casa do Senhor comércio. Está desvirtuando o culto que era celebrado ao Senhor, que devia ser em espírito e em verdade. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazer oferendas e entrar nos seus atos, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremer diante dele toda a terra. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Deus é Espírito. Importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Satanás, ele é muito astuto. E ele sonha que nós, seres humanos, o adoremos. Vá de retro, Satanás. Ousou atentar Jesus nesses termos: tudo isso aqui é meu, eu dou a quem quero e dou a você se você se prostrar e me adorar. Mas aí, caba safado, desculpa a expressão nordestina, né? Mas olha, o Senhor disse, está escrito, ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Pois é, querido, a Deus é devido o culto. E você, quando sabe que a igreja tem convencionado, tem separado dias especiais para celebrar o Senhor. Dia de domingo é dia do Senhor, não é seu não. Nem eu, nem você tem o direito de fazer do dia do Senhor o que nós queremos. É dia de descanso e de adoração, irmãos. Nós temos uma escola bíblica dominical aqui, que é um culto que nós oferecemos ao Senhor também. Quantos irmãos não conseguem vir para a escola bíblica dominical? Eu suspeito é que fica picotando na internet até 4 da madrugada e não vai conseguir acordar às 6 horas da manhã. Estou dizendo que são todos, mas a gente sabe que tem, e às vezes até os nossos pecados aparecem, né? A gente olha por acaso o WhatsApp e tem alguma coisa lá, 3:30 da manhã, 4 horas, Jesus! Aí fica uma geração, queridos, assim, sem força, sem vigor, sem compromisso. Que igreja é essa, irmãos, que nós estamos dizendo que é a igreja do Senhor? Não sei se vocês conhecem, mas antigamente, na época dos puritanos, o crente que faltasse o culto levava uma surra lá no Pelourinho para todo mundo ver.
fosse aplicado hoje, hein? Ia ser para vocês, eu não, vocês aqui, os presbíteros da igreja, era espancado para aprender a respeitar o dia do Senhor e o culto que era celebrado. Evidentemente que era um exagero, porque na época, né, não tem, já que é voluntário, mas a gente precisa saber que a Deus é devido o culto. Amém? A Deus é devido o culto. Aí Salomão diz: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, incline-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Porque isso faz mal, disse o sábio Salomão. Irmão, vamos aproveitar somente que Deus nos concede essa liberdade neste país, que nós podemos nos reunir para celebrar a Deus de todo o nosso coração. Não está sendo fácil na China, na Coreia do Norte, no Vietnã do Norte, nos países muçulmanos. A igreja não tem liberdade de se reunir para celebrar, oferecer culto a Deus, vive escondida nos apartamentos, nas casas, sem ninguém saber. E a gente com essa liberdade, temos um templo, a gente pode se reunir a hora que a gente quiser, tem tudo, e essa moleza. Jesus, tem misericórdia de nós. Deixa eu ir adiante. Querido, a Deus também é devido a obediência. Obediência, viu? Você que acha que é livre, faz o que quer, você lembre-se que você tem limite estabelecido por Deus. Não é por mim não é pela igreja não, querido. Por Deus. Há um código de ética, diretrizes claras. Quem quiser ser feliz, obedeça, submeta-se à palavra de Deus. A irmã Francisca falou hoje sobre a Bíblia, no Salmo 119. E ela falou sobre obediência, que é devida a Deus. Aí a gente começa a cantar, pular na igreja e vai olhar a desobediência latente na vida do cristão. Olha, Saul foi o primeiro rei de Israel, recebeu de Deus um privilégio, uma incumbência de reinar sobre o povo de Deus, a nação do Senhor. E Deus mandou Saul realizar um propósito seu, e ele não fez isso como deveria fazer. Deus mandou destruir os amalequitas e ele não destruiu um povo que perseguiu Israel na época de Moisés. O juízo de Deus ficou pendente, mas chegou o dia do juízo e Saul era um instrumento usado por Deus. Deus deu poder, autoridade, deu força para ele vencer o inimigo e aplicar o juízo de Deus. Mas Saul poupou o melhor do rebanho, com o intuito de oferecer sacrifício ao Senhor com o rebanho que estava sob a maldição de Deus. Aí veio o que Samuel disse para ele. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Queridos, a adoração a Deus, os louvores, tem que estar misturado com a obediência, senão não é aceitável diante de Deus. O Salvador disse: vós sereis, meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Há regras, há leis, há diretrizes. Está na palavra de Deus aqui. Francisca leu a Josué capítulo 1, versículo 8, que eu vou ler para vocês aqui. Novamente. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado, observe, de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Noutra versão diz: para que seja, Deus seja favorável para você naquilo que você fizer. Queridos, a ovelha de Jesus, ela tem prazer em obedecer à voz do seu pastor, à voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha de Jesus, você vai procurar ouvir a voz de Deus e obedecê-la.
Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos, os seus estatutos que Ele te tem mandado. Aí disse São João: e nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecereis que estamos nele. Eu sei, irmãos, que a nossa natureza pecaminosa, ela leva a gente para distante de Deus. A gente sabe disso. Mas Deus dá graça. Amém? Paulo disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Crente obediente é uma bênção na vida da igreja, da sua família, da igreja, do trabalho, onde ele puser a mão é abençoado por Deus. E Jesus disse, viu? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? E São João diz que só entra no céu quem faz a vontade de Deus, viu? Queridos, é um desafio para nós, não é verdade? Mas está escrito, é devido a Deus. Se Ele é Deus, eu sou criatura. Ele é o Criador, sou criatura. Ele é Senhor, sou servo. Ele é tudo, eu sou nada. Então tem que procurar andar nos caminhos. Há uma revelação. Deus revelou a sua vontade através de sua palavra, queridos. Ande direitinho pelos caminhos do Senhor e você vai ver que a bênção vai te alcançar. Não precisa estar correndo atrás de bênção. Estou dizendo que você vai enriquecer, não. Estou dizendo que Deus te abençoará. Uma coisa Deus garante, é que não vai faltar o pão de cada dia. Amém? Não vai. Provisão, cuidado, proteção e livramento. Glória a Deus por isso. Nós cantamos: o muro é de fogo que me protegerá, se fiel e obediente assim viver. Olha aí. Você quer um muro de fogo lhe protegendo e você não é obediente, como é? Deus permite que você leve as lapadas. E não se queixe não, viu? Se humilhe e ande pelo caminho da obediência. Eu te ouvia, disse Jó, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Terminando. A Deus é devido o serviço. Amém? O que é que você sabe fazer? Não é possível que você não tenha sequer uma habilidade, um dom natural e ou espiritual. O que é que você sabe fazer? Você vai deixar vai enterrar este dom que Deus lhe deu para o serviço? É devido o serviço a Ele, viu? Não é a mim não quero serviço de ninguém não, irmão. Não preciso de vocês não. E preciso. Entenderam, né? Não preciso e preciso. Deus precisa de ninguém, irmãos. Deus é absoluto. Se Ele quiser só dar um decretozinho e tudo era feito, sem precisar ninguém ajudar não, ninguém se envolver. Mas Ele graciosamente nos deu o privilégio de servi-lo. Servir a Deus é um privilégio, irmãos. Aí ele fica assustado, chega o final do ano, o crente tudo caindo pelas tabelas. Não me bote mais não, porque eu não aguento mais. Que é isso, irmãos? Isso é a obra de Deus. Isso é a coisa mais gloriosa que existe no mundo. Você é um privilegiado. E aí? Sabe cantar? Quer dizer, tem a voz harmoniosa? Procura Ebenezer, procura coral da igreja. Te encaixa em algum ministério para servir a Deus. Quando Davi está terminando o seu ministério, ele chama Salomão: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com sinceridade de coração.
Que desperdício na igreja, pessoas competentes, têm recursos, Deus dá dinheiro, Deus dá uma boa voz, Deus dá... E a pessoa fica só assistindo, mero assistente. Quando a igreja foi chamada para adorar, para edificar, proclamar e a beneficência. Faça alguma coisa, irmão, em prol do reino de Deus. Amém? Faça. E isso não faça como uma obrigação, faça com alegria. Porque a palavra de Deus diz: servir ao Senhor com alegria e apresentar diante dele com cântico. Não sejais vagarosos no cuidado, disse Paulo escrevendo aos Romanos, sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante. Olha, sempre abundante. É um serviço crescente, não é se acabando, terminar. Não quero mais nem me envolver. Quem lhe deu essa autoridade? Já que você é servo, de orelha furada, e está aqui para glorificar a Deus, para servir a Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundando na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Olha, Deus, Ele dá o privilégio e ainda resolve dar uma recompensa a quem o serve fielmente. Que coisa linda, maravilhosa. Aí Jesus diz: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, estará ali o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Você quer bênção maior do que essa, irmão? Ser honrado por Deus? Eu não quero, não. Para mim, isso é tudo. Imagina você ouvir aquele que Daniel ouviu: servo do Deus Altíssimo. Olha que coisa linda. Homem muito amado. Homem consagrado, mulher também, dedicada à obra do Senhor, frequenta a reunião da igreja, serve na... A Bíblia fala de uma mulher que só sabia costurar. Alguém já disse que era uma agulha a serviço do Senhor, uma agulha, irmãos, que ninguém hoje usa mais, né? Ninguém usa mais, só para... fazer isso, os botões meus, quem faz sou eu, viu? O botão está caindo, eu pego a agulha. Pois é, todo Testamento há um texto dedicado a uma mulher que fazia a roupinha para as mulheres idosas e as viúvas da igreja. Dorca, Tabita, oh, coisa linda. E aquela mulher fazia, ela só fazia isso, só sabia fazer isso, mas era uma bênção de Deus na vida da igreja, porque ela colocava o seu talento, as suas habilidades para servir ao Senhor. E a bichinha adoece e morre. Quebra não, que isso aqui é A bichinha adoece e morre. E agora? As irmãzinhas chorando. Aí corre, manda chamar Pedro. Pedro, vem cá, pelo amor de Deus, olha, aqui a bichinha morreu. Aí Pedro lá invoca o poderoso nome do Senhor e diz: Talita, levanta-te. E ele levantou-se, ressuscitou para continuar servindo ao Senhor. Glória a Deus por isso. Não, mas pastor, eu já estou velho, eu também estou com 71 anos, irmão. E não tem nenhum, passa na minha mente, parar nada de servir o Senhor. Apesar da força física, né, já não, né, aquela, eu fui subir na escada ontem, subi um degrau, aí o rapaz disse: sobe aqui, meu filho. Eu digo: né, velho, não, senhor, viu? Tudo tem o seu limite, viu? Até aqui eu chego, estou segurando, né? Porque eu não sou mais aquela criancinha que subia no pé de manga, no pé de oliveira, chupava oliveira lá em cima, a galha balançando e eu lá. Um dia a galha quebrou, a Jesus é tão bom que eu fui descendo e segurei lá de baixo, fiquei tremendo. Depois. Hoje só subo no pé de machiste. Aí o pessoal da capital não sabe nem o que é isso, né? Machiste é uma plantinha rasteira, viu? Pois é, nem nisso eu subo mais. Mas aqui está bem. Amém? Aqui está bem para servir a Deus. Aí o texto diz: na sua velhice andarão fruto, e você, jovem, bonitão, saradão. O zero à esquerda na igreja, misericórdia.
Sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Põe a sua habilidade à disposição do Senhor, que Deus vai aperfeiçoar, vai lubrificar, e você vai ser uma bênção no meio da igreja. Louvado seja Deus por isso. Isso por amor e por gratidão. Amém? Pois é. A Deus é devido o quê? A fé, o amor, a obediência, o que mais? O culto e o serviço. Olha, isso apenas porque se for procurar aqui na Bíblia, a gente vai passar a noite todinha tratando dessa questão, mas aqui basta. Amém? 5 coisinhas para você refletir. É devido a Deus. Faça isso, querido, e nós seremos pessoas mais produtivas, mais abençoadas, mais alegres, mais felizes. Por quê? Não, feliz porque nunca vi uma geração tão preocupada com lazer como esta nossa aqui. Só pensa no cineminha aqui, o cineminha acolá. Vai servir a Deus, irmão. Tem lugar para todo mundo. Nós cantamos isso, ou não? Na obra de Deus, não há lugar para todos. Engaje, seja uma bênção nas mãos do Senhor. E você vai sentir prazer em viver. Como é o nome? Depressão, né? Como é que chama? Deprê, né? Deprê já era. O coração está cheio de alegria do serviço do Senhor, né? Amém? Deus te abençoe. E a mim também. A sua família. E a minha também. Amém? Vamos continuar, irmãos, servindo ao Senhor, né? Você que vive assim, lá acanhada, engaje-se. Há espaço para você, alguma coisa para fazer na obra do Senhor. Deus te abençoe.